Olá, pessoal. Boa noite a todos. Professor Esner Magalhães, do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Amazonas, em mais uma quinta-feira aqui das nossas lives, sempre voltadas ao bate-papo, à discussão super interessante relacionada a essa espécie sensacional, o nosso pirarucu. Mandar aqui um alô para todas as pessoas que se fazem presentes hoje, pedir que... Pirarucu, na cidade de São Mateus do Espírito Santo. Só cancelar isso aqui, só um momento. Drenados vem comer na mão. Pedir às pessoas que mantenham os seus microfones desligados enquanto a gente vai batendo papo. Hoje eu tenho o imenso prazer de estar recebendo aqui o meu companheiro, colega de luta e de batalha desse pirarucu, o nosso querido Júnior Costa, lá do Espírito Santo, que vai falar um pouco aí da sua vasta experiência ao longo de 16 anos com o pirarucu, tanto na parte de produção de alevinos, de engorda, e vai trazer para a gente aqui uma série de informações extremamente importantes nesta quinta-feira, que já virou aqui praticamente uma data seleta, onde a gente traz diversos profissionais, diversos empreendedores que atuam diretamente na área. Júnior, em primeiro lugar, cara, mais uma vez te agradecer aqui pelo fato de ter prontamente atendido o meu convite, e faculto a palavra a você para se apresentar, para quem não te conhece, falar um breve histórico aí de quem é o Júnior Costa, onde que ele está, nome da empresa, o que vem fazendo nos últimos anos, para a gente, no transcorrer da live, bater esse papo. Professor, boa noite para todos aí. Bom, eu, há 16 anos atrás, eu inventei que ia criar pirarucu, né? Na época aqui no Espírito Santo, todo mundo falou assim, o Júnior não regula muito certo, né? Vai trazer uma espécie dessa para cá, uma região fria, né? Se hoje a gente tem um pouquinho de conhecimento, você imagina há 16 anos atrás, né? Eu estudei contabilidade, não fiz nada na área da aquicultura, em termos de engenharia de pesca, técnico em piscicultura, nada, né? Só que, graças a Deus, com o ânimo que eu tenho, né, para a agricultura, né? Eu conheci esse peixe aí há 16 anos atrás e montei um projeto aqui no Espírito Santo. E graças a Deus, com muita luta, com muita dedicação, fui tomando as porradas que tinha que tomar para chegar no nível de conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu sempre falo com os amigos meus nos grupos que eu sei um feijãozinho com arroz só de pirarucu, mais nada. Bacana, Júnior. O objetivo principal da live é a gente falar dessas perspectivas relacionadas à engorda, relacionadas aos alevinos, principalmente, e tratarmos aqui dos principais gargalos e perspectivas a curto, médio e longo prazo também. Falando em alevinagem, Júnior, né? Como é que se encontra hoje, a nível não só da região sudeste aí do Brasil, mas também na tua visão geral, como é que você encara hoje a questão da produção de alevinos em relação à sustentabilidade dessa cadeia do pirarucu, pensando em quem quer adentrar e quem já se encontra desenvolvendo atividade em outras regiões? Professor, a minha região, assim, os dados que eu vou falar aqui hoje, nesses 16 anos de trabalho, foram descobertos em região fria, né? Então, assim, não é que eu seja o dono da verdade, longe disso, né? Mas hoje eu tenho que passar os dados que a gente descobriu aqui na região sudeste do Brasil, né? Reproduzir pirarucu aqui no Espírito Santo é 2 vezes pior do que lá na região amazônica, né? Hoje a gente tem problemas aí com casais que ficam 2, 3 anos sem desovar, mesmo com alimentação boa, né? Que é peixe forrageiro que a gente usa, com água de qualidade, com esses detalhes. A gente não descobriu ainda por que o casal de pirarucu ele para 1 ano, 2, 3 anos para descansar. Não sei se é essa a palavra, né? Mas é em cima disso. E aqui eu percebi que tem uma grande diferença para a região amazônica, né? A gente tem um inverno aqui, professor. E esse inverno atrapalha um pouco, né? Que é de
a gente tem um frio aí a partir de abril até final de setembro, né? Então, esse frio atrapalha os casais que, nesse período, na região amazônica, se for colocar, não tem esse frio, né? Essa temperatura menor. Eu aqui tenho noites aqui de 16 graus, né? Então, isso para a levinagem do pirarucu atrapalha, para a reprodução atrapalha. Então, nesses anos de pesquisa, a gente fez uns trabalhos aqui, graças a Deus, que surtiu muito efeito, né? Em termos de manejo, né? Saber o que tem que aplicar para cuidar deles, né? Nas caixas. Agora a gente está fazendo um trabalho diferenciado aí, que é colocar esse alevino para comer um alimento vivo com mais fartura, quando encosta aí no mês de abril em diante, né? Essa já é um trabalho que eu estou fazendo esse ano diferente aqui, eu vi muito resultado nisso. E a questão aí do alevino pirarucu, hoje eu não vejo com muito mais problema não em termos de quantidade, tá, professor? Porque vários estados do Brasil já estão conseguindo fazer reprodução do pirarucu. Logicamente, ensinar o pirarucu a comer, né, para ele ficar 100% treinado na ração, não é uma tarefa fácil, né? Precisa de ser profissional nisso, porque um alevino pirarucu mal treinado, ele vai dar prejuízo para o produtor lá, porque se ele não come direito, ele não cresce direito, vai ter problema de mortalidade. Hoje a gente tem alguns estados já produzindo esse alevino com qualidade, né? Eu tenho um amigo aqui na Bahia que produz, eu aqui no Espírito Santo, tem um pessoal de Rondônia aí que você conhece, né? Então, a gente já tem alguns profissionais de muita qualidade nessa questão de alevinagem pirarucu. Eu tenho outra vantagem, o que eu estou percebendo aqui, professor? O alevino que nasce na região sudeste, que nasceram aqui na região sudeste, que estão gerando esse alevino aqui na região sudeste, ele tem uma certa resistência ao frio, diferente de outros alevinos que vêm de região quente para região fria. Não é que eu estou falando que os alevinos dos companheiros meus são de má qualidade, né? Mas a gente está vendo essa diferença na prática aqui. Um alevino que nasce na região sudeste tem uma resistência, e um alevino que vem da região quente para a região sudeste, a gente já vê outro tipo de comportamento. Bacana, Júnior. Agora, você falou uma coisa interessante em relação a essa sustentabilidade em termos de oferta que nós temos dos alevinos de pirarucu ao longo do ano. E uma das coisas que a gente tem visto é uma discussão muito ampla em relação a valores, né, valores praticados em relação ao centímetro do pirarucu e também a um protocolo de treinamento em relação a esses animais. Eu, particularmente, já me deparei com algumas situações aqui onde você encontra lotes muito mal treinados e isso tem uma influência muito grande no desenvolvimento deles ao longo do processo de engorda. Então, a gente sente na pele isso daí. Você faz um planejamento para trabalhar um peixe de 5 a 6 quilos ali em 5, 6 meses e, na verdade, em alguns momentos você não chega a alcançar isso. E muito se dá por conta de situações iguais a essa. Dias atrás nós falávamos aí em relação a essa questão da certificação, né, de quem realmente trabalha com os alevinos, para a gente ter esse protocolo e garantir, na verdade, a oferta de alevinos de qualidade, não só do ponto de vista genético, mas também de treinamento. Na tua visão, você acha que a gente vai levar muito tempo para padronizar isso? Ou você acha que a gente já está trilhando esse caminho em relação a ter um padrão mais ou menos de treinamento e também em relação à questão dos valores que são praticados? Professor, na minha visão, quem vai ditar essa regra são os produtores, né? Por quê? O produtor hoje que procura vamos colocar um alevino mais barato, né? Ah, fulano está trazendo de tal região e tá lá uns 4, 5 reais mais barato que você, né? A primeira porrada que ele tomar com esse cidadão, ele vai ver que não foi resultado ele pegar um alevino sem procedência, né? Hoje, graças a Deus que a internet está aí, hoje eu tenho clientes espalhados pelo Brasil todo aí, né? Talvez tenha até alguns aí, alguns deles aí na live. Então,
o produtor hoje de alevino de pirarucu que não tem qualidade, ele não fica no mercado, né? Ele não fica porque ele vai dar prejuízo a esse produtor com certeza não vai falar bem dele. Essa questão de padronização, de genética, isso tem que refletir lá no crescimento, né? E não é assim, lógico que a gente não pode ficar citando nomes, né? Mas eu não concordo com o produtor que vai atrás de um revendedor de alevino e esse revendedor de alevino não tem essa qualidade para dar para ele. Não sabe de onde veio esse filhote, não sabe se está bem treinado. Então, uma questão de valores aí, que o pessoal fala, eu quero um alevino mais barato, mas será que esse alevino vai ter a resposta que ele tem lá na engorda dele? Será que esse alevino vai dar para ele o que ele precisa em termos de nutrição, de crescimento, de resposta? Então, assim, o que eu vejo, professor, quem vai ditar essa regra vai ser o mercado, o comprador de alevino, né? Porque hoje, no Brasil inteiro, já tem alguns nomes circulando aí que o pessoal confia, né? E graças a Deus, eu sou um desses, né? Não só eu, não, tem vários. Essa questão do treinamento alimentar é importante. Tem gente já falando que, vamos comprar alevino de 7 ou 8 centímetros porque é mais barato. Na minha visão, não concordo. Um alevino aí, para ter uma certa garantia de resposta aí, tem que chegar pelo menos com 20 centímetros para o produtor. Isso é o que eu imagino. Há casos que o cliente quer comprar comigo porque ele quer fazer revenda. Ele quer um pouquinho menor porque ele tem que fazer a revenda no estado dele lá e ganhar alguma coisa em cima. Entendeu, professor? E aí a gente já trabalha com preço e um tamanho um pouco menor, mas eu nunca vendo alevino aqui por menos de 15 centímetros, justamente com medo dessa questão de transporte. Como que esse filhote vai chegar lá, a resistência dele. Para esse próximo ciclo, a gente quer trabalhar uma alevino aí com 20 centímetros, provavelmente vai estar entre a faixa de 10 a 12 reais esse filhote, retirado aqui na minha piscicultura, e já preocupado com isso. Há casos que eu posso levar ele até 25 centímetros, já preocupado com essa questão de resistência, né? Porque tem a viagem, tem o estresse. A questão de ração também, porque a gente não pode colocar a culpa só no produtor de alevino, né, professor? Tem produtores também que são preguiçosos, né? Não dá a ração na hora certa. A gente fala a cada 2 horas fazer uma alimentação, ensina direitinho. Muitas vezes, não são todos, mas tem alguns produtores que não seguem essa regra com o pirarucu. E se o pirarucu emagrecer e virar o famoso facão, aí é briga para mais de 1000 anos para consertar ele. Não é pouca, não. Isso é uma verdade. Júnior, nesse ano você já produziu quantos alevinos? Quantos 1000 alevinos? Professor, eu sou um cara curioso, né? Eu tenho 16 anos aqui, eu já conversei com muita gente pelo Brasil afora, até fora, né? Tem alguns amigos lá no Peru também que produzem pirarucu. Esse ano, de uns 3 anos para cá, eu atrasei um pouco a minha produção, né? Porque a curiosidade falou mais alto, então tem hora que bate um negócio na minha cabeça, vai eu lá testar um casal no tanque maior, no tanque que chama de faz curva daqui, aí bate aquela ideia no meio de colocar mais um macho para dar ciúme no casal, e eu venho fazendo esses trabalhos desses 3 anos para cá. Então eu cheguei à conclusão que quanto mais você mexe com um casal de pirarucu, menos ele reproduz, né? Quanto mais você estressa um casal de pirarucu, menos ele reproduz. Então, assim, esse ano era para mim ter uns 50 mil filhotes de pirarucu, eu tive encostando nos 20 mil, né? Daqui de parceiros meus, né? Que na região também tem alguns casais desovando que o pessoal não sabe treinar e a gente faz essa parceria com eles também. Então, assim, hoje o projeto nosso aqui de São Mateus, aqui no Espírito Santo, quando ele finalizar aí, vai chegar a faixa de uns 25 casais nesse primeiro projeto, a ideia é colher aí pelo menos aí de 50 a 60 mil alevinos, né? E hoje boa parte do que você produz é encaminhado para onde? Professor, Espírito Santo hoje só fala de tilápia, né? Hoje eu tenho um pessoal que de São Paulo, Rio, Minas, Tocantins, Goiás, Maranhão, eu vou falar Pernambuco aqui, que se o cliente meu tiver aqui na live, se eu não falar o estado dele, ele vai ficar com raiva de mim. Pessoal do Ceará. Aliás, aonde que solicitar os alevinos da gente está mandando, né?
graças a Deus, a gente tem 16 anos de trabalho aí, nunca deu R$ 1 de prejuízo para ninguém, né? Hoje, o cliente meu ele tem a opção de vir buscar esse alevino, recebe as orientações, ele tem a opção de contratar esse frete, né? Que eu dou essa garantia, 100% de garantia para ele, entregou o peixe, analisou lá se está vivo, tudo certinho. Tem essas duas opções que eu trabalho. Então, hoje, aonde que o cliente está querendo alevino? Hoje a gente está mandando pelo Brasil afora. Hoje eu tenho clientes meus, não sei se vocês estão na live aí, mas eu convidei, né? São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, por aí vai. Bacana. Tem o Alevinos Rio Verde, eu acredito que seja teu cliente também. Está falando aqui sobre, além do treinamento alimentar, o outro gargalo do setor é a questão sanitária. Seria um tema que a gente um tema que a gente vai debater mais à frente. Peixes com parasitose são extremamente comuns, né? Isso a gente tem visto muito, né, João? Principalmente quando você retira as ninhadas dos viveiros, né? Na maioria das vezes esses animais vão infestados ali de parasitas. Como é que você tem lidado com isso? Quais são as dificuldades no primeiro momento da retirada ao trabalho, a maneira que você tem? Ei, professor, o seu áudio começou a falhar um pouquinho para mim. Oi, Júnior. Eu estou falando aqui. Você me ouve agora? Agora tá legal. Tá. O Alevinos Rio Verde aqui, acredito que seja teu cliente, está falando que, além do treinamento alimentar, o outro gargalo do setor é a questão sanitária, que é um tema que a gente vai falar mais à frente também. Peixes com parasitose são extremamente comuns. Isso a gente vê muito nesse trato com os alevinos, né? Principalmente quando você tira a ninhada dos viveiros e leva para o laboratório. Na grande maioria das vezes, esses peixes vêm infestados de parasitas, né? E como é que você tem lidado com isso? Quais foram as suas principais dificuldades assim, no começo desse trato, onde você já deixou claro aqui que não tem a forma acadêmica na área de zootecnia, veterinária, mas com o estudo que você adquiriu, com a experiência, você hoje domina a espécie com poucos aqui no país. Professor, assim, eu, há 14 anos atrás, quando eu tive a minha primeira desova, acho que, se eu não me engano, foi 3.200 alevinos na época, eu salvei um só. Salvei um por milagre, né? Mas isso é 14 anos atrás. Tá me ouvindo legal, professor? Estou ouvindo. Um peixe só? Isso há 14 anos atrás. Então, é aquele feijãozinho com arroz que eu falei no início lá, né? Pois é. Só que, assim, a gente também tem que ser humilde para reconhecer que precisa de ajuda, né? Hoje eu tenho o profissional que é o Gerson Nobre, que ele me dá uma assistência aí, em termos de controle, para a gente ter um profissional que acompanha, né? Aqui no meu trabalho hoje, os alevinos que saem daqui não tem problema nenhum com doença, né? A questão do produtor, lá eu sempre falo, não adianta o produtor querer fazer uma engorda de pirarucu sem um acompanhamento do profissional. Tanto é que o Jefferson Nobre está na região aí da Amazônica, mas eu indico ele para onde o pessoal precisar. Seja para o Rio, para São Paulo, porque se não tiver, professor, esse acompanhamento, realmente essa questão sanitária pega, né? Porque lá nos viveiros o peixe pode chegar saudável, mas 15, 20 dias que pegar uma água ali não está de boa qualidade, que já tem alguma infestação ali de parasitas, né? Isso vai pegar neles e vai prejudicar o produtor. Então, uns 30 dias atrás, só para dar um exemplo, eu tive uma visita aqui de um grande produtor aí de frutas da Bahia. Eu convidei ele para estar no grupo aqui, mas não sei se ele está aí, porque o tempo dele é meio... Ele questionou isso, falou assim, Júnior, pô, você treina o bicho, você ensina como dar ração, tudo certinho, eu queria que você desse esse acompanhamento também. Eu falei assim, não, eu não sou formado para isso, né? Eu não tenho essa área de profissão para ir lá e resolver o seu problema. Você precisa contratar um profissional para analisar sua água, analisar seu peixe, fazer raspagem, identificar o problema. Então, quer dizer, eu hoje sempre brinco isso, né? Meu feijão com arroz hoje, os filhotes saem daqui 100% de qualidade, todo mundo gordo. Uma dica que eu dou para os produtores interessados hoje, antes de comprar seu alevino, vai na propriedade do seu fornecedor, dá uma olhada, pede ele para apresentar os casais que está reproduzindo, né?
para ele saber que tá, por exemplo, se eu te falo assim, um exemplo, professor, você me fala, Júnior, eu estou montando um projeto no Rio, eu quero alevino que nasce aí na região sudeste. Se você chega aqui enquanto eu comprando alevino lá da região amazônica, trazendo para cá, já começa o serviço errado aí, né? Não quero citar nomes, nem esse negócio não, porque não é o caso. Mas a gente aqui trabalha sério, né? Se eu falo que o alevino nasce aqui na região sudeste do Brasil, ele nasce aqui. Eu não trabalho com alevino de fora, né? Então, essa questão sanitária é grave. Se o produtor hoje não tiver um acompanhamento profissional com pirarucu, principalmente nessa fase aí vamos colocar de 15 até 35, 40 centímetros aí, ele pode tomar uma porrada muito séria com essa questão sanitária. Isso é uma coisa muito relevante ser abordada e também traz a necessidade da gente entender toda a complexidade que é esse nicho da cadeia, né? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com indivíduos ali entre 10, 12 centímetros. Eu gosto de entrar nessa faixa aí que você também está citando, pelo fato de você ter uma garantia em termos de sobrevivência e melhorar a resistência do animal também ao longo da engorda. Eu já tive sérios problemas aí com indivíduos, com animais pequenos, né? Até que o pirarucu, quando ele está com 10 centímetros, se observar bem, a escama tem, né? Aquilo que ele tem ali, na verdade, são as marcas onde a escama vai surgir. Então, muitas coisas acontecem e que a gente precisa ter bem definidos esses protocolos aí. Júnior, saindo um pouco da parte da alevinagem, a gente pensando então que hoje o país tem fornecedores, né, tanto em termos de quantidade, não são muitos, são poucos, mas a gente precisa disseminar as informações, quem são essas pessoas, né, e como eu sempre falo, a gente tem que partir para essa certificação, principalmente quem produz os alevinos, porque eu acho que a partir do momento que a gente cria esses protocolos, nós estamos apresentando às pessoas que trabalham com o pirarucu a necessidade de seguir o passo a passo. Vai estar disponível para todo mundo. E isso, naturalmente, vai eliminar quem são os curiosos aí. Que, às vezes, muitas das vezes, manda um pouco o nome aí da atividade. Mas quando a gente entra para a engorda, a gente também pensa muito hoje em relação ao que o pirarucu consegue, né, diariamente de ganho de peso. Então, eu acho que você também deve ter essa opinião. A gente não tem espécie igual, né, em termos de ganho de peso, nem de rendimento, dentro da piscicultura. E muito se fala sobre o custo de produção que a gente tem hoje em diferentes regiões. Por exemplo, no Amazonas, a ração, devido a questões logísticas, devido ao fato de não termos aqui a produção de grãos também, a gente pega uma ração aqui muito cara, né? O saco da ração chega aqui, é comercializado a R$105. Eu não sei quanto está sendo comercializado aí com vocês. Mas a gente também tem tido uma frente muito forte em relação ao uso das espécies forrageiras, né? Pensando realmente na questão de redução dos custos. Como é que está esse cenário aí na região sudeste, em outras regiões que você conhece, em relação ao custo de produção e também aos gargalos que você identifica nesse nicho da engorda do pirarucu? Professor, assim, a nossa área aqui na região sudeste, quem pegar orientações da região amazônica para criar pirarucu na região sudeste, ele está morto. Não estou falando que o pessoal aí está fazendo tudo errado, não é isso. A questão se chama clima diferente, né? Hoje o tanque suspenso na região sudeste ou algumas regiões que a temperatura cai no inverno aí, se o produtor não tiver uma orientação para tentar controlar essa temperatura ambiente dentro de estufa, né? Até mesmo assim, um aquecedor de ambiente caseiro ali, alguma coisa que a gente pode colocar para segurar a temperatura ambiente dentro, para tanque suspenso, ele está morto. Pirarucu baixou 23 Júnior, graus. Opa, tem tá me ouvindo? até, não sei se você está acompanhando o chat, não sei se você está acompanhando o chat aí, Tô vendo. pegando esse gancho aí sobre temperatura, o Raul Lima está até falando aqui, né? Isso. Boa noite, senhores. Em minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia, uma cidade onde as temperaturas oscilam muito, variável no inverno, podendo chegar a 9 graus, mas ele tem muito interesse de estar investindo na área, né? Eu gostaria de entender mais, olha aí. Já tenho contato aí de vários profissionais, inclusive estou disponível a ajudar também, caso precise. Júnior também está por aqui. Só queria pegar esse gancho, Júnior, quando você citou a temperatura, para não deixar passar essa Vamos lá afirmação.
O pessoal vai ouvir agora. Veja bem, professor. Hoje, assim, o que a gente está vendo em todo o Brasil hoje para pirarucu, que o tanque suspenso ele dá muita viabilidade, né? Tem gente falando aí de 70, 80 quilos por metro cúbico já, né? Isso aí na região amazônica. O que acontece com a nossa região aqui, até respondendo a pergunta do Raul Lima aí, né? Raul, acho que é isso. Rapaz, o tanque suspenso hoje na nossa região, quando chega aí abril, junho, julho, agosto, essa temperatura ambiente começa a cair. O pirarucu em tanque suspenso baixou menos que 23 graus, você pode notar que ele vai parar de comer. Parou de comer 2, 3, 4 dias, já começa a ir filhote para o pau. Não adianta. Então, assim, a gente tem feito alguns trabalhos aqui, a minha temperatura ambiente, só para deixar claro aí, ela chega aqui 15, 16 graus. Tanque de terra, principalmente reprodutores, ou peixes aí a partir de 1 quilo, um tanque de terra aí com, eu diria, 2 metros, 2 metros e meio de fundura, em algumas situações, a gente não tem essa mortalidade, né? Tanque de terra. O tanque suspenso, a gente não tem essa visão que a gente precisa melhorar esse ambiente para ele em termos de temperatura, não vai funcionar. Assim, claro, o professor, que a gente também não é o dono da verdade, né? Eu estou falando de experiência que eu tenho 16 anos. Talvez alguém lá na Bahia ou em Minas fez um trabalho e deu certo lá, né? A gente, se tiver como botar aí, a gente até agradece. Mas, pelo que eu vi aqui, se o produtor não tiver essa preocupação com a temperatura ambiente, a gente não consegue engordar o pirarucu em tanque suspenso na região sudeste. Essa é a realidade. Segurou a temperatura ali perto dos 30 graus, lá dentro dessa estufa, né? Que aqui a gente usa aquela estufa para hortaliça, aquela que o pessoal usa muito para hortaliça na região sudeste, né? Eu acho que aí de vocês deve ter esse tipo de material para alguma finalidade também. Então, a gente segurando essa temperatura ambiente, 29, 30 graus lá, a gente sabe que a água também vai ficar perto disso. Mas aí vem outra questão. Se a gente, professor, não fazer uma filtragem dentro desse sistema da estufa, uma filtragem mecânica e biológica, né, com acompanhamento de profissional também, que isso aí não é fácil fazer, e recircular essa água lá dentro para não entrar água fria externa, não vai funcionar também. Isso é fato. A nossa região não adianta inventar moda, porque minha água não baixa isso, não adianta. Primeira semana de inverno que entrar aí, que essa água baixar menos que 23, pode reparar que eles vão parar de comer e começa a ir filhote por pau. Isso tanque suspenso. Eu tenho um cliente na cidade de Salto, em São Paulo, não sei se ele está aqui, não cheguei a ver. Ele está fazendo um trabalho lá top de linha. Qual é o trabalho dele? Ele montou as estufas dele, montou esse sistema de recirculação e filtragem mecânica e biológica dentro da estufa, o professor, e faz essa recirculação da água. Então, o que ele faz lá? Em semanas muito frias, né, que entra aquela frente fria, mais o clima que já está bem baixo, ele não coloca água externa dentro. Entrou aquela semana que a temperatura foi para os 30, 29 graus, que deu aquele sol, ele vai lá e troca o sistema todinho da água dele. Então, quer dizer, nisso aí, eu até falei com ele, eu falei com ele isso, ele deu uma aula para nós sobre isso aí. E essa água, ele está retornando ela com filtro UV, né? Que ajuda aí a matar alguns parasitas, alguns trem na água aí, ajuda a eliminar. Então, essa questão de custo aí, para esse sistema, realmente é alto, né? Você imagina que você tem custo com energia, montagem de estrutura. Assim, quando o pessoal me pergunta aqui, eu falo assim, não adianta calcular menos de R$ 12 por quilo aí. Não adianta calcular, porque se você calcular menos de R$ 12, aí você vai tomar porrada. Porque envolve filtragem, envolve energia, uma série de detalhes, montagem de estrutura, uma série de detalhes aí que o custo fica alto, né, para tanque suspenso na minha região. Na região amazônica, vocês não têm esse problema com temperatura, né, em algumas regiões aí. Então, aí o pau quebra, né? Já vivemos em estufa aqui. Já vivemos uma estufa natural aqui. Já vivemos em uma estufa natural aqui. É isso aí. Então, professor, o produtor de pirarucu que sonha ter esse pirarucu na região, no caso do nosso amigo aí, o Raul Lima aí, ó, 9 graus. Para ele sonhar de ter um pirarucu lá,
nem tanque escavado eu consigo resolver essa situação dele, a não ser que a gente faça um sistema de estufa muito bem feito lá, para quando chegar esses 9 graus dele lá, a gente segurar essa temperatura ambiente dentro da estufa, pelo menos aí 29 graus, 28. Agora, esses 9 graus dele aí, para a gente montar uma estrutura lá, tem que ser um negócio muito bem feito para funcionar, tá? Porque senão não vai. Agora vamos falar, professor, já vamos falar do tanque escavado também para engorda ou você tem alguma outra pergunta para fazer sobre o tanque suspenso aí? Vamos esgotar um pouco o tanque suspenso, já pegar esse gancho aí que você está citando em relação à questão dos fios, né? Então, eu tenho observado que muitas das vezes, isso aí em algumas idas a produtores, que os filtros eles estão sendo feitos ao acaso, né? Não se considera balanço de massa, não se considera percentual de proteína, biomassa, fluxo de água que precisa ter para chegar realmente a um cálculo mais eficiente e eficaz em relação ao que ele pode exercer, principalmente quando a gente está pensando no sistema de recirculação. Você colocou uma coisa super interessante aqui, né? Independente do fato de nós estarmos na Amazônia e pensarmos também, vocês têm a maior bacia hidrográfica do mundo, tem abundância hídrica, mas a gente tem que pensar também que em água boa peixe não morre, né? E muitas das vezes a quantidade ela não pode ser confundida com a qualidade. Tenho observado muito isso, que as pessoas sempre procuram para conversar sobre pirarucu, pensam, eu tenho muita quantidade de água, isso é suficiente para trabalhar qualquer espécie. Mas esquecem que nesse tipo de sistema, se a gente for pensar realmente na capacidade de suporte que a gente tem dentro dos tanques circulares, a gente precisa entender que a qualidade de água para o pirarucu, mesmo ele sendo uma espécie extremamente tolerante, ela é um dos fatores preponderantes principais aí para o sucesso de quem quer adentrar a atividade. Principalmente com o juvenil, né, professor? Que é uma fase mais delicada dele, né? Principalmente é um bebê, né? É assim, o professor, só para... Ed Carlo, ele está falando aí, nem depois de... Vai suportar, nem depois de adulto. Para ser sincero, ele nem chega à fase de adulto nesses 9 graus, né? Então, mesmo se você levar um animal adulto, porque estou respondendo um rapaz aqui, professor, não sei se você viu aí, né? Ed Carlo. Tá, daqui. Então, a questão é, nem depois de adulto ele suporta essa temperatura. Um exemplo claro é a minha aqui, né? Acima de 15 graus, eu tenho certeza que em tanque escavado, os reprodutores, até mesmo a fase de engorda aí, não morre. Na minha região, 15 graus acima, né? 15 graus abaixo, pode ter certeza que aí a gente tem que partir para um sistema de estufa muito bem montado, muito bem calculado, porque senão não dá certo. Aí é gastar dinheiro à toa, né? Que vai morrer mesmo. E se você for pensar em relação à questão de custo de produção, dependendo da região, a gente tem várias variáveis envolvidas aí. E se você for pensar numa região fria, com custo de energia extremamente elevado, a questão da intensificação da tecnologia que você vai ter para manter esse peixe vivo em situações iguais a essa aí, de elevar a temperatura saindo de 9 a deixar a temperatura na zona de conforto que o demanda, a gente está falando aí de um peixe que vai sair vai sair a peso de ouro, praticamente, né? Então isso pode viabilizar muito em algumas regiões. Mas eu queria dar sequência aqui, Júnior, né? A gente tá vendo aqui algumas perguntas de várias pessoas falando sobre tamanho mínimo de tanques, né? Falando também da questão em relação à capacidade e dimensionamento dos filtros. O que você tem encontrado de resultados em relação às diferentes volumes aí dos tanques de engorda? Você tem trabalhado só com a parte de viveiros ou tem utilizado também os tanques suspensos, tanques circulares? Professor, aqui a gente já testou de tudo, né? O tanque suspenso, assim, se hoje um cliente me liga, hoje um produtor, e fala assim, Júnior, eu quero fazer um tanque suspenso, o que você me diria aí? Eu falei assim, vamos começar com a densidade da tilápia. Uma densidade de 30, no máximo 35 quilos por metro cúbico. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem essa dificuldade na região sudeste, né? Que é o frio. Então, porque é assim, professor, o que acontece aí? Já teve produtores que já me ligou, que já ligou para fulano e fulano mandou entrar com 70 quilos por metro cúbico. Por que eu estou sendo o contrário? Eu falei assim, rapaz, eu sou produtor de pirarucu, né? Então, o que eu passei aqui na minha região, eu não, hoje, cliente meu para tomar prejuízo só se ele trabalhar errado. O que é trabalhar errado? Não seguir as orientações, né?
Então, assim, o tanque suspenso na minha região hoje eu aconselho iniciar aí pelo menos com 35 quilos por metro cúbico. Depois que esse produtor vê que ele conseguiu dominar essa questão de filtragem, temperatura ambiente no inverno aqui, ele pode dar um salto um pouco maior aí. É o meu conselho que eu dou e o que eu passei aqui, né? Agora, a questão de tanque de terra, o professor já entrando nesse assunto aí, saindo um pouco do tanque de suspenso, o que eu vi aqui? Hoje, eu fiz um trabalho aqui muito interessante. A gente entrou com a tilápia reprodutora 4 para 5 meses antes do pirarucu, né? Então, essa tilápia, até com farelo de trigo, é isso aí, professor. Isso aí tá os ninhos da tilápia aí, ó. Essa tilápia, até com farelo de trigo, ela desova, né? Farelo de trigo, se eu não me engano, tem 18%, alguma coisa lá de proteína lá no meio. Eu li alguma coisa, mas não cheguei a gravar. E a tilápia desova. Então, quando o produtor faz esse planejamento, vamos supor, a gente pode entrar com esse planejamento a partir de abril para povoar esses viveiros cavados a partir de janeiro, quando começa a ter os alevinos aí com 20 centímetros, né? O crescimento que eu tive aqui foi assim. Hoje na região amazônica, a gente vê algumas pessoas falando que o pirarucu chega perto de 1 quilo por mês, né? Dando as condições necessárias para ele, que é qualidade de água, ração. É isso aí, professor. Eu tive aqui um resultado fantástico. Eu cheguei perto disso também, mas com forrageiro e ração. A questão da tilápia, o interessante é que ela não para de desovar, né? É o ano todo. Então, você imagina dentro de 4, 5, 6 meses a gente dando espaço para essa tilápia desovar, para um pirarucu comer. Então, eu assim, pelo que eu vi aqui, professor, eu consegui uma economia aí na ração de 40%, tá? A questão da densidade, o interessante é trabalhar aí pelo menos 1 quilo por metro quadrado, né? Nessa questão aí. Você usar o forrageiro e usar você usar o forrageiro e usar a ração, né? Então, graças a Deus, eu tive um resultado muito positivo. Quando você parte só para ração na minha região, aí entra a parte curiosa. Quando você parte para a ração, professor, eu diria aí que a gente consegue uns 50% que vocês conseguem aí, tá? Por exemplo, se o seu peixe aí deu 10 quilos no ano, aqui vai dar 5. Porque o nosso inverno aqui, mesmo com tanque de terra, mesmo dando as condições para ele, só na ração ele diminui um pouco o metabolismo. Isso aí foi resultado que eu já vi aqui. Na nossa região sudeste tem esses detalhes aí. Só para explicar direito. O que eu vi aqui? A tilápia reproduzindo mais a ração 40% de proteína, eu consegui um resultado perto do que vocês conseguem aí, que é quase 1 quilo por mês. Eu já vi relatos aí de 14 meses e 13 quilos, alguma coisa na região de vocês assim. Sempre perto disso, né? 12 meses e 12 quilos, 11 quilos, alguma coisa assim. Então, eu consegui isso aí, perto disso, né? Mas com alimentação. Por quê? O que eu notei aqui com o pirarucu na minha região? O pirarucu, quando chega o inverno, a ração ele tem preguiça de comer. Porque é questão de metabolismo da água, não tem calor e tal. E já o peixe forrageiro ele já não para de comer. Ele caça dia e noite. Ah, mas alguém pode falar assim, ô Júnior, mas como que a gente vai tratar um pirarucu? Quem é que vai conseguir isso? Aí entra essa questão. Eu gosto de fazer esse trabalho 5, 6 meses antes de entrar com o pirarucu. Outro detalhe. O interesse, hoje, aqui no Espírito Santo, né, qualquer lagoa que você vai, você tem tilápia aí subindo no morro. Tem tilápia para encher caminhão. O interessante não é entrar só com uma levinha da tilápia. A gente precisa entrar aí, sei lá, 1.500 reprodutores já no ponto de soltar a larva da tilápia, né? Então a gente faz esse trabalho aí, professor, que está indo muito, muito bem, está na região fria aqui nossa. O peixe tratado com forrageiro mais a ração tem uma qualidade de crescimento aqui. O peixe tratado só na ração, ele trava. Chega ali para junho, julho, ele dá aquelas bocadinhas na ração com aquela preguiça. Então, você tem um alimento vivo. Aqui na minha região tem alguns. Por exemplo, aqui eu não sei o nome aí na região de vocês, mas aqui eu tenho um tal de um camarão mirim. Aquele camarãozinho que não passa de 5, 6 centímetros, né? Para engorda, aquilo reproduz demais. Aquilo bate no meio da tilápia lá, aquilo vira um trem no tanque.
Então, você junta aí uma tilápia reproduzindo, você junta aí um camarão reproduzindo 5, 6 meses antes, você vai ter uma economia fantástica com ração no final e um peixe com muita qualidade no inverno. Voltando ao assunto do tanque suspenso, aí já fica um pouquinho mais difícil o trabalho, mas também não é difícil você ter um funcionário. Você tem um tanque de 2.000 metros quadrados lá com tilápia desovando lá. Você quer ter um pirarucu no tanque suspenso, o que a gente pode fazer aí? Faz uma redezinha, colhe lá, sei lá, 5, 6 baldes por semana, vai jogando para eles durante o inverno, que ajuda na nutrição também, professor. Logicamente, acompanhando o tamanho do juvenil e o tamanho da larva que você tem que colocar para ele pegar, lógico, né? Então, eu vi esse trabalho aqui, Júnior, graças a... Opa, vamos lá, professor. e isso é uma coisa bem interessante, porque muitas regiões do Brasil, principalmente aqui na região amazônica, a gente tem uma disponibilidade absurda de espécies forrageiras, né? Então, aqui no Amazonas, por exemplo, se você for em alguns municípios, em épocas de safra, espécies de baixo valor comercial que não são aproveitadas pela massa, pela população, elas praticamente são jogadas fora. Então, você imagina a gente começar a relacionar e debater isso, trazendo aqui à mesa as discussões desse mix de ração com forrageira em relação a você ter um desenvolvimento melhor, né, já que você disse que só com ração, dependendo da época do ano, trava no crescimento dele. Aqui a gente tem esse problema, mas a gente tem um problema relacionado àquilo que eu falei em termos de custo de produção, principalmente se focarmos só com o uso da ração. Aí sim a produção do pirarucu ela fica inviável. E uma outra coisa que eu acho interessante, que vale a pena a gente citar, é justamente esse comparativo. A partir do momento que os tanques circulares eles passaram a ser fomentados e disseminado conhecimento em várias regiões do Brasil, a gente consegue colocar no circuito da piscicultura pessoas que até então não tinham grandes áreas, né? A gente está falando de áreas pequenas que podem ser potencialmente produtivas devido a gente ter uma modalidade dentro de um sistema intensivo. Isso é uma coisa extremamente importante. Eu queria ouvir a tua opinião em relação a essas duas variáveis aí. Pensar no sistema convencional que era praticado, que ainda é praticado, mas hoje a gente já tem tanta tecnologia sendo aplicada dentro da cadeia do pirarucu, principalmente no tanque circular. E aí, se a gente for comparar esses indicadores que nós temos em termos de produção, a gente observa que o tanque circular ele é muito positivo em relação a esse comparativo. Você não acha? Professor, voltando essa questão aí, é só para deixar claro para o pessoal da região sudeste que está me ouvindo aí, é assim, eu não estou desanimando eles do tanque suspenso, eu até acho que tem muita viabilidade por causa da produtividade por metro cúbico. O que eu estou tendo, o que eu sempre abro o olho desses interessados da região sudeste, que o pirarucu precisa desses detalhes, porque não adianta eu só vender o alevino e não abrir o olho do produtor, que vai tomar bomba. Então, assim, tem muita viabilidade. Eu falei de 35 quilos aí por metro cúbico, mas achou lá a filtragem correta, o acompanhamento certo, temperatura certa, deu certo, pode saltar aí até para 70 quilos por metro cúbico. Isso aí é fantástica a produtividade, né? Então, assim, eu não estou dizendo para o pessoal da região sudeste, só para deixar claro isso, que não, tanque suspenso não dá certo, não é isso. O que a gente precisa é entender que o metabolismo do pirarucu na região sudeste precisa desses detalhes, né? O que é isso? Temperatura ambiente não pode cair dentro da estufa, não pode entrar água externa, porque essa água vai estar com a temperatura muito baixa, principalmente a água de córrego, de nascente. Então, assim, esses detalhes. Mas claramente o pirarucu caminha para o tanque suspenso, a gente vê isso. A minha paixão por tanque de terra, por quê? Porque o tanque de terra, a gente tem essa possibilidade de entrar com forrageiro lá 5, 6 meses antes, fazer essa programação, porque a tilápia, ela desova direto, ela não tem esse negócio de parar no inverno aqui. Eu tenho tanques aqui lotados de tilápia que dá para lotar caminhão, tilápia comum, não é a tilápia revestida, lógico, né? Para quem mexe com piscicultura, sabe a diferença aí que eu estou falando. A tilápia ela tem que ser comprada sem a reversão, porque senão vai atrapalhar o que o produtor quer. O outro detalhe aí, que alguém deve perguntar isso, se não perguntar, vamos entrar. Muita gente fala assim, Júnior, e o pirarucu pode engasgar com a tilápia? Rapaz, eu, para falar a verdade para você, eu tenho 16 anos trabalhando aqui, eu nunca vi.
Já aconteceu algumas mortalidades aqui de matriz adulta, né? Que a gente imaginou que era uma tilápia que estava engasgada. Aí você abre o bicho lá, não tinha machucado, não tinha ferimento, não tinha nada. Então tem alguns detalhes que acontecem que. Agora, essa questão pode acontecer também. Tem algumas pessoas que falam que acontece. Eu tenho 16 anos trabalhando com pirarucu, que eu não vi o pirarucu engasgando com a tilápia, né? É um detalhezinho que É eu, mais eu, eu fácil a lembro. gente se engasgar, né? É um detalhezinho que eu Acho que lembrei aqui, que tem muita gente que tem essa curiosidade, né? Então, a gente trabalha aqui já há muito tempo com pirarucu, eu não vejo isso. Então, professor, a viabilidade que a tilápia dá em termos de reprodução, eu aqui já fiz teste até com faré de trigo, para você ter uma ideia. Custa R$ 32 o saco de 30 quilos. Eu jogo um copo de manhã e um copo de tarde. Eu tenho junto a tilápia para... Elas não crescem, mas a minha finalidade é tratar do pirarucu, né? Mas mesmo assim, quando eu vou... A gente vai fazer uma despesca de pirarucu depois de 14, 15 meses, tem muita tilápia lá com 600, 500 gramas que dá para... Ou você vai aproveitar para continuar a sua reprodução de tilápia em maior quantidade, ou se você está precisando fazer um dinheirinho aí para cobrir algum custo, você tem uma tilápia lá com 600 gramas no meio desse pirarucu também, porque ele não consegue engolir as maiores, né? Tem esse detalhe também. Bacana. Júnior, essa questão aí do que você citou antes do final da tua fala, relacionada a você ter o controle, né, em relação ao planejamento da piscicultura, ela precisa passar pela mão de um profissional, não tem como, né, independente do porte do teu empreendimento. A gente tem que pensar, eu quero comece pequeno, mas daqui a 1, 2 anos eu quero me tornar médio, grande e assim sucessivamente. Todas essas variáveis, elas precisam ser bem dimensionadas para que se evite boa parte desses problemas que a gente está comentando aqui. Principalmente se você pensa em ter sustentabilidade do teu empreendimento a nível de longevidade. Isso é uma coisa extremamente importante, porque a gente também vai falar mais à frente sobre o mercado do pirarucu, Claro, né? claro. O quão aquecido esse mercado se encontra hoje. Mas antes da gente entrar nesse papo, Júnior, nesse item, deixa eu dar uma passada rápida aqui no chat, dar um alô para todos os presentes, agradecer que boa parte desse pessoal que está por aqui hoje, amigos, clientes do Júnior, aí, muitos deles elogiando o trabalho, né, Júnior? Parabéns mesmo por sua dedicação ao longo desses 16 anos. Gente, inclusive, dizendo que está tendo aqui já está tendo uma aula, né? Tendo várias informações que são colocadas, uma consultoria gratuita. Vamos cobrar desse pessoal, Júnior, logo mais. 1 quilo de pirarucu por resposta. Mas é muito bacana ter vocês aqui. Até o desconhecido te conhece, Júnior. O desconhecido está dizendo aqui, Júnior é extremamente prestativo no pós-venda dos juvenis, acompanha todas as fases. Isso, eu vou pegar essa frase aqui do desconhecido, se ele puder colocar o nome dele aqui para a gente citar, é justamente nessa questão da consultoria, né? A gente tem observado, muitas das vezes, como você citou no início da live aqui, muitos curiosos adentrando a atividade, não só do ponto de vista da produção, pessoas que estão investindo, mas que muitas vezes não procuram um profissional, como a gente também encontra muitos profissionais por aí que às vezes não se reciclam, não buscam, né? Por exemplo, mesmo você não sendo da área, eu estou aqui tendo esse bate-papo, estou aprendendo muita coisa com você, a gente sempre troca informações pelo WhatsApp. Então, esse intercâmbio de informações, ele também traz à tona um grande gargalo que eu observo hoje dentro da área de agricultura, que é justamente essa questão de fidelizar o cliente, né? A gente tem que parar um pouco de pensar em vender só o produto, a gente tem que vender uma experiência, né? E junto com a experiência que você vende, obviamente que vem essas situações aí, como a informação que o ex-desconhecido agora, o Marcos Navai, da Piscicultura Paraíso, está citando aqui. Qual é a tua visão em relação ao que o mercado está oferecendo em termos de profissionais que estão atuando com o pirarucu, tá? Em termos de você, eu posso indicar esse cara, posso indicar B, C, D, de olhos fechados, e essas pessoas vão dar conta do serviço. Professor, graças a Deus a gente tem já alguns amigos, né, de longa data aí no Brasil. Hoje eu tenho pessoas aí que eu posso recomendar tranquilo, né? São amigos meus aqui da Bahia, né? Tem pessoal de Rondônia aí que eu conheço também. Aqui tem o Carlindo aí que faz um trabalho muito bom. Jefferson Nobre conhece muita gente também que pode indicar assim que ele dá assessoria, que você fala assim, ó, Júnior,
Esse aí a gente pode indicar. A gente conversa muito em particular, né? Eu, o Gerson, o Carlindo. Rapaz, o trabalho que eu faço aqui é assim, o que que acontece, professor? Muitas vezes o pessoal fala assim, ó, vamos ter cuidado com o cidadão lá, porque ele é vendedor de alevino, ele quer vender o produto dele. Quando o pessoal chega aqui, ele já vê uma mentalidade bem diferente disso aí, tá? Vou dar um exemplo rapidinho aqui de um detalhe que aconteceu ano passado aqui, para a gente retornar ao assunto aí, mas é em cima disso aí que você citou aí. Eu tive uma visita de um grupo de empresários de São Paulo, e estava muito, mas muito animado, ia colocar dinheiro lá na região para produzir o pirarucu, né? Aí ele falou assim, ô Júnior, eu assim, eram 5 empresários, pra você tem ideia. A gente quer engordar esse pirarucu aqui no São Paulo e achar alguém que vem aqui, compra e leva para lá. Eu quero a revenda, eu quero mexer com o pessoal que vem aqui, compra tudo. Eu virei para eles e falei só, a, a primeira sugestão que eu vou dar para vocês, se vocês estão pensando em guardar pirarucu para algum revendedor ir lá buscar a produção de vocês e levar para beneficiar esse produto, vocês nem montam o projeto. Aí, pô, Júnior, como assim, cara? Oxi. Aí eu falei assim, rapaz, o que eu vejo com pirarucu hoje na nossa região? Se você não engordar, a gente vai entrar no mercado, mas é só para voltar nessa fase aí de referência. Eu estou dando só um exemplo aí para o pessoal entender. Eles questionaram por que eu fiz essa indagação logo de cara. Porque, professor, assim, quando o pessoal chega para visitar a gente, eles querem ver essa questão de honestidade, você mostrar a dificuldade para ele. Não é só o cara chegar aqui e falar assim, ó, compra esse filhote aqui a R$ 10 a unidade, você vai ficar rico. Ou você vai chover dinheiro na sua conta. Então, o pessoal tem que ouvir a realidade. Então, assim, quem está trabalhando com pirarucu na região, no Brasil hoje, com essa mentalidade de mostrar as dificuldades para o produtor, ele dificilmente ele vai sair do mercado. Você tem que ser honesto. O produtor te comprou um filhote com 18, 20 centímetros, ele tem que chegar a topar com 18, 20 centímetros. Comprou 1.000 filhotes, ele vai achar 1.050, 1.040 filhotes na hora que chegar na propriedade dele, ou 1.010, 1.005. Tem gente que bota uma quantidadezinha a mais. São vários fatores aí que vai fazer essa questão do mercado de alevino e pirarucu ficar mais forte ainda. Eu desde o meu início eu trabalho dessa forma. Logicamente que a experiência que eu tenho hoje eu não podia dar essas orientações há 10 anos atrás, né? Que eu tomei porrada para justamente hoje os meus clientes não tomar esse tipo de porrada. Hoje eles escutam tudo. Eu falo sobre ração inicial. Aí o produtor chora porque a ração inicial do pirarucu na minha região custa mais de R$ 200 o saco. Outro detalhe que eu vou citar porque já aconteceu, né? Graças a Deus a gente não precisa ficar inventando conversa aqui. Não vou citar nome também porque a gente sabe que eu já tive produtor que veio aqui comprar 1.000 filhotes de pirarucu, eu orientei que tem que ser a ração 1,5 milímetros, que é a mesma que estão comendo aqui 45%, professor. Aí chegou na propriedade e resolveu dar 28%, porque queria economizar. Dentro de 15 dias, o pirarucu dele emagreceu tudo, ficou tudo facão, e o cara desanimou, falou que o pirarucu não presta. Então, quer dizer, esses detalhes a gente tem que estar atento, não é só a minha responsabilidade aqui. Eu deixo bem claro. Mesmo Que seguindo cai as naquilo, orientações. né? Professor, porque o que Que cai. acontece? O que acontece? Não adianta só o produtor de alevino ter essa responsabilidade. Se o produtor lá não fazer o dever de casa direito, né? Lembrando que o pirarucu, ele principalmente aí nos seus, eu diria até 3, 4 quilos, você tem que tratar em pequenas doses e pelo menos a cada 2 horas, né? Vai lá, joga um pouquinho de ração, você tem que ter esse cuidado inicial com ele, porque senão você acaba travando ele. Agora, lá no final, a partir dele com 3, 4 quilos, a gente pode finalizar aí com 3, 2 traços, depende muito, né, da situação. Então, essa questão de fidelização de produtor de alevino que você citou aí, professor, isso hoje o produtor de alevino ele tem que ter essa mentalidade de falar a realidade para o produtor, né? Eu não estou preocupado se o produtor vai virar para trás e não vai comprar o produto. Mas ele está saindo daqui minha propriedade com aquela mentalidade. Pô, o cara me desanimou, mas ele foi honesto, cara. E se eu entrar, eu vou seguir a orientação dele. Então, meu pensamento, hoje eu trabalho assim.
E graças a Deus aqui, não tem a segunda conversa aqui, né? Só tende a melhorar o nosso trabalho em termos de alevina aqui. Que cai muito naquela linha que nós conversamos há pouco, né? A questão de nós estarmos inserindo no circuito da cadeia produtiva do pirarucu pessoas que até então não têm áreas suficientes para trabalhar no sistema convencional. Mas essas pessoas, independente do porte que elas se encontram, elas precisam pensar como empreendedores. E isso precisa soar de forma profissional, em todos os nichos. Eu quero deixar um abraço aqui para o meu amigo Guto Leão, que já fez parte aqui também, já fez live aqui com a gente, falando sobre a parte de nutrição de larvas de peixes. Ele tá dizendo aqui que em tanques escavados, o uso de peixe forrageiro com a ração possibilita o desenvolvimento de indivíduos que podem ser selecionados futuramente como matrizes. A qualidade nutricional das rações para carnívoros atualmente não permite isso sozinha. Né? Até que a gente não tem uma ração específica, né, para o pirarucu em si. Dias atrás, eu acho que naquele grupo que nós fazemos parte, alguém postou uma ração que está sendo produzida, se eu não me engano, no Peru. Né? Você chegou a tomar conhecimento disso? Professor, o que acontece? Hoje, a mentalidade do produtor de pirarucu gordo, hoje, ele já está trabalhando nessa ideia de 5, 6 quilos, né? Que eu acho que isso vai ter uma viabilidade muito boa, né, para a gente. Trabalhar um peixe menor, acabar com esse negócio de peixe de 12, 15, 20 quilos, né? Porque o tempo Também penso. envolve muito gasto, envolve capital de giro alto, então não é. Então o que acontece? Um peixe com 5 para 6 quilos, para ele ganhar um peso desse num tanque lotado de forrageiro, é um tapa. A explosão de crescimento dele, quando ele bate no meio de alimento vivo. Mas assim, professor, a gente tem que deixar claro que se não fazer um trabalho legal, o que é isso? Tem que dar. Porque o pessoal, muitas vezes, o que acontece? Eles querem pressa. Ah, Júnior, eu quero já comprar seus 1000 filhotes de pirarucu agora e já quero botar no tanque lá. Eu não estou querendo esperar nada. A gente já atrapalha esse planejamento em questão de forrageiro. Porque a gente tem que lembrar também que a gente tem que dar espaço para esse tanque juntar forrageiro. Não adianta você botar lá 5.000 filhotes de tilápia aí com 4, 5 gramas e botar. Vou colocar aí. Não adianta botar 5, 10 mil e botar 100 pirarucu de 20 centímetros. Não vai 15 dias, ele dá um tapa em tudo. Não é esse o trabalho. A gente tem que dar oportunidade para essas tilápias, para esse forrageiro gerar lá. Então, ou seja, produtor de alevino, hoje eu tenho alevino de dezembro até meado do ano, até junho, julho, né, quando não zero o estoque. Então, ou seja, quando a gente vai fazer esse planejamento, o camarada me ligou amanhã, a gente já começa o planejamento agora que eu não tenho esse filhote. Então, você imagina, até eu ter esse filhote com 20 centímetros de janeiro, o tanto que essa tilápia vai desovar até lá. E hoje ele não tem esse filhote. E se eu não estiver falando besteira, eu acho que até a região amazônica é difícil achar filhote nessa época, né? O estoque já é difícil ter reprodução nessa época, né? Bem Até onde eu sei. complicado. Então, quer dizer, Mas ainda importa algumas pessoas aqui. Pois é, a gente tem esse tempo para fazer esse forrageiro, principalmente na minha região. E é um trabalho que a explosão de crescimento dele é notória. Você bota um pirarucu de 20 centímetros no meio dessa. Outro detalhe, o trabalho que eu fiz esse ano aqui, eu usei uma malha 20 milímetros de material próprio para piscicultura, né, tanque rede. Eu tenho um tanque de 1.000 metros quadrados, eu tenho tilápia lá desovando mais de 2, 3 anos, né? E lá mora um casal. O que eu fiz? Eu fiz um cercado com malha 20 milímetros, que essa malha, logicamente, não deixa o juvenil de pirarucu escapulir. Telazinha, eu mesmo fiz esse tanque rede. E o que acontece? Eu botei lá uns 300 juvenil para fazer um teste. O que fica entrando de material lá quando você joga ração, ou seja, ele fica comendo ali praticamente 24 horas. Porque entra um material selecionado, né? Uma malha 20 milímetros, aí vai entrar bastante filhotinho de barrigudinho. Tem um peixinho com o nome barrigudinho que o bicho resolve igual um trem. Camarão, filhote de tilápia, ela entra com facilidade nesse berçário. Então, quer dizer, um tanque ali que eu tenho uma desova, eu posso ter um pirarucu chegando a 3, 4, 5 quilos no cantozinho lá do tanque lá, só com esse material entrando e, logicamente, eu dando uma ração também, né? Isso ajuda no custo da piscicultura.
E então a gente está fazendo esse trabalho aí, professor. Muita gente não tem essa paciência. Ah, eu quero produzir muito, eu quero. Mas e aí, se produzir muito, será que tratar só na ração está compensando? Será que o pirarucu está dando a resposta que ele quer? Então, se a gente trabalhar essa mentalidade de um pirarucu de 5 para 6 quilos aí, é uma explosão muito rápida com forrageiro e ração. Não tenha dúvida disso. E, assim, o que eu quero deixar bem claro, eu não sou dono da verdade, né? A gente está aqui batendo um papo muito legal. Eu estou falando de experiência que eu tive, né? O bom quando você está conversando com a pessoa é que ele teve a experiência para passar, não foi fulano que me falou. Então, quer dizer, hoje eu estou com a visão muito boa para essa parte aí de levar um pirarucu até 5 quilos, né? Com forrageiro e a ração. Vai economizar nessa ração, o crescimento dele é um absurdo, praticamente zero problema com mortalidade, porque ele come dia e noite, né? Vai entrando material, ele vai comendo, e ele, quanto mais ele come, mais resistente ele fica. Essa é a verdade, mesmo na minha região. E isso é uma realidade, né? Hoje o que a gente está produzindo aqui também está indo nessa direção do peixe de 5 a 6 quilos. A gente tem feito um trabalho de formiguinha aí que visa basicamente apresentar esse produto, levar, né? No primeiro momento eu fiquei levando esse produto aos restaurantes para que eles conhecessem, as pessoas fizessem os pratos. Acho que eu cheguei a postar algumas fotos lá no grupo que nós temos. Uhum. Então, restaurantes orientais já estão fazendo. Tem um restaurante aqui em Manaus que trabalha com tambaqui de banda, né? Então, em breve vai estar saindo aí o pirarucu de banda assado também. Então, eu acho que o mercado ele é muito amplo e muito interessante para esse tipo de espécie, para esse tipo de produto nesse tamanho, em relação a essas variáveis que você falou. Mas, obviamente, que a gente não pode, de forma alguma, deixar de lado essa questão da sustentabilidade em relação à produção de alevinos. Ciclos mais curtos vão demandar, né, protocolos e ofertas cada vez maiores de alevinos. Então, eu bato novamente nessa tecla, que é o que a gente vem falando aqui desde o início da live. A gente vai precisar, num certo momento, ter essa padronização dos Claro. protocolos, ter essa padronização dos valores, porque muita gente, acreditem, nos procuram, principalmente aqui, o Jefferson é a prova disso, pensando em produzir pirarucu. Muito em cima do que a gente vem observando e disseminando sobre a espécie. As pessoas começaram a se dar conta que a gente tem uma espécie que até então ela estava pouco desenvolvida. Né? E aí eu queria entrar, Júnior, numa questão extremamente importante. Você falou que muitas das vezes o cara tem aquela visão de que, pô, quero produzir, quero engordar e quero que alguém venha na minha propriedade e leve, e compre esse produto. Então, esquece isso. Né? Basicamente, é fazer um trabalho, eu acho que de trás para frente. Então, hoje eu tenho batido numa tecla de que a gente precisa trabalhar o marketing do que é o pirarucu. A gente só vai conseguir ganhar um mercado, e esse mercado internacional está crescendo. Né? A prova disso são os gringos aí que nos procuram, né? Nos procuram. Hoje eu estou prestando um apoio aí para um grupo de italianos que vão começar a desenvolver o pirarucu no Amapá. E esse produto ele vai ser produzido, vão ser realizados cortes, esses cortes vão para o vapor e eles vão utilizar um azeite italiano para mandar para a Rússia. Então você imagina, né, se a gente começar a ficar para trás em relação a diversas coisas, como já acontece em diferentes setores do agronegócio. A gente precisa estar a cada momento pensando em todos os nichos da cadeia. O cara que trabalha com os reprodutores precisa estar bem. Quem faz a levinagem precisa estar muito bem. Recria também, engorda e assim sucessivamente. Mas esse trabalho ele precisa ser feito de forma segura. E hoje, Júnior, para onde é que o teu peixe está indo? Para onde que você está vendendo o peixe que você está engordando ainda? Como é que você está vendo o avanço do mercado da carne do pirarucu? Se você tiver informações também a nível internacional, fala para a gente aí. Professor, assim, a minha realidade hoje, esse primeiro projeto nosso foi assim, a dedicação foi mais para reprodução e alevinagem. Por que eu tenho essas respostas para engorda? Que eu fiz meus testes, porque se o produtor chegar aqui hoje, eu só tenho o filhote para vender ele, não ter a tecnologia, eu tô no sal, né? Mas assim, hoje, para você ter uma ideia, os peixes adultos que eu fiz meus testes hoje e continuo fazendo, eu nem estou vendendo ainda. Eu estou usando para fazer mais casais. Então, assim, só para deixar claro, o primeiro projeto nosso aqui no São Mateus, aqui no Espírito Santo, é 100% focado para reprodução e alevinagem. As respostas que eu tenho para engorda hoje, que é essa questão de tanque suspenso, tanque de terra, forrageiro,
eu fiz tudinho aqui na piscicultura porque o produtor hoje não sai daqui sem informação, né? Ele vem aqui comprar uma levina e ele sabe o que ele tem que fazer para funcionar lá. Então, mas assim, lógico que eu tenho alguma coisa para falar sobre isso que vai ajudar também. O que acontece hoje, principalmente na minha região? Outras regiões aí, não é o caso, eu não posso falar pelos amigos meus que produzem, né? Na verdade, o professor, tem gente preocupada com o mercado e ele não consegue produzir nem para fazer o dever de casa dele. O que é dever de casa? Ele está com a cidade dele do lado, de grande potencial consumidor, e ele está sonhando em encher caminhão para mandar para São Paulo, para o Rio, e muitas vezes ele não está olhando que o mercado está do lado dele aqui de início. É esse tipo de conselho que eu dou. Não vem com essa mentalidade de querer, eu quero engordar 10, 15 mil pirarucu, não sei o quê. Você está perto de qual cidade, amigo? Você já imaginou na hora que você tivesse esse produto lá para você vender ele beneficiado, limpo, embalado, tudo certinho, com o seu certificado municipal? Você acha que você dá conta da sua cidade na hora que o pessoal viciar comer esse pirarucu lá? Então, aí ele já toma aquele, né? Por que eu falo isso? Essa mentalidade de lotar caminhão eu já tive 15, 16 anos atrás. E hoje, o segundo projeto que a gente vai montar, a gente já vai cair dentro da engorda comercial. Mas qual é a mentalidade do Júnior hoje? Eu tenho minha cidade aqui, que é uma cidade praiana, uma cidade turística, né? E eu conseguindo entender minha cidade aqui, eu já dou um passo um pouco maior. Então, esse tipo de visão que eu tenho para passar para os clientes. A questão aí de exportar a carne do pirarucu tem muito futuro, e todo mundo sabe disso, né, professor? Não é pouco. Só que, assim, o pirarucu ainda, no Brasil, a gente tem que falar, né? A gente está lutando para ficar aquela força, né? Não é só aqui no Espírito Santo, na região de vocês também, pelo que eu tenho lido, né? Vocês estão brigando para o pirarucu embalar, para mandar para fora, para exportação. Outro detalhe importante que eu falo para os clientes da região sudeste, que tá você aí, tá outros amigos meus, né? Na região amazônica, vocês ainda têm o produto da natureza, né, que vem. Então, o produtor da região amazônica hoje, ele tem essa questão que vem da natureza e tem o custo de produção dele, né? Na região sudeste não tem pirarucu nos rios. Então, quem produz pirarucu na região sudeste hoje não tem competição com nada, basta ele saber produzir, achar a viabilidade para botar no mercado. A minha cidade quer comer pirarucu e tem hora que eles me ligam, até fica nervoso, né? Mas assim, para quem está 16 anos trabalhando e ainda continua estudando o pirarucu para reprodução, eu não tive a oportunidade de montar o segundo projeto, que é uma engorda comercial de grande porte, tá, professor? Só para deixar isso bem claro com o pessoal aí. Bacana. Júnior, só deixar um recadinho pro pessoal aqui. Na quinta-feira que vem, eu vou estar recebendo aqui para um bate-papo também, ainda nessa linha do pirarucu, o senhor Megumi Yokohama, carinhosamente conhecido por todos lá de Rondônia como o senhor Pedrinho. Né? Essa eu vou estar atento também. Um cara também super apaixonado pelo pirarucu. E aproveitar aqui e mandar um abraço para a neta dele, a Isabela Yokohama, que fez aí essa conexão para que o seu Pedrinho estivesse presente, né, se faça presente na quinta-feira que vem, para esse bate-papo super bacana também. Júnior, muita gente presente na live, estou vendo aqui que o pessoal é muito fã do teu trabalho, eu também sou suspeito para falar. O Eduardo Barreto está falando aqui, Júnior e Esner, parabéns, grande abraço. Cheguei uns minutos atrasado, mas vou fazer uma pergunta, talvez já responderam. Como o pirarucu na verdade é carnívoro, nós podemos dar como alimentação final da manufatura de alguns animais, exemplo, vísceras. Do ponto de vista sanitário, isso está totalmente descartado, Eduardo Barreto. Aqui, praticamente, a gente sequer cita isso. Quando a gente está trabalhando até as espécies forrageiras, o que a gente orienta é justamente descabeçar, tirar as vísceras, lavar, ter todo o cuidado sanitário para a gente evitar a proliferação de vários problemas que a gente tem aí. Não sei se o Júnior tem alguma informação sobre isso, mas aqui no Amazonas a gente praticamente sequer pensa nisso. Professor, eu aqui, eu nem nunca, assim, algumas pessoas já perguntou, vista de frango e tal. Assim, tem algumas pessoas que dá, né, mas assim, sem muita, como se diz, sem muita
não é um projeto grande, tem umas matrizes lá que ele treinou desde o começo, assim, é igual você falou aí, professor, não tem, na verdade, não tem viabilidade para esse, até mesmo na parte sanitária, né? Esse é um trabalho aí que pode ser que alguma hora saia uma pesquisa em cima disso, algum trabalho de alguém formado na área aí para dar viabilidade a isso. Eu aqui, os meus clientes só escutam ração associado com forrageiro, né? É o que a gente trabalha. Eu nunca fiz nem teste com esse tipo de alimento aí, né? Não sei também se tiver Beleza. um trabalho específico em cima, se não pode ajudar também. Eu não tenho essa resposta concreta para dar. Com certeza. O Ed Carlos está falando aqui que a melhor parte é comer a carne. Também concordo. Né? Principalmente quando você produz. Aí a coisa é maravilhosa. Né? Você imaginar todo o trabalho que você teve e depois você tá olhando o prato, tá deliciando, é uma coisa sensacional. O Pirarucu Recife diz que aqui em Pernambuco eu vendo para peixarias e consumidores finais. E para consumidores finais, vender produção toda não fecha a conta da produção, ou seja, tem uma demanda muito grande. Tem até um trabalho super interessante que foi feito em 2013, uma consultoria contratada pelo Sebrae, eu acho que 5 ou 6 capitais brasileiras, e Recife fez parte dessa consultoria. Né? E naquele ano já mostrava, já trazia para a gente a ampla difusão desses lugares do que é o pirarucu e a aceitação. Então, é como eu falo, a gente tem um mercado aí que está sendo trabalhado e podem escrever. Eu acho que no máximo aí, em 3, 5 anos o pirarucu vai despontar de uma forma que a gente vai se perguntar por que, que não iniciamos, por que, que não juntamos forças há 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que hoje a gente vive um novo momento, e esse novo momento é justamente a gente pensar nessa nova economia, né? Como é que a gente vende o produto, principalmente numa era onde a tecnologia ela está sendo amplamente difundida em todos os lugares. Marketing digital, pessoas que até então nos procuram em relação ao pirarucu devido a informações que a gente jogou na rede. Mas eu vivo numa região, trabalho numa região que tem peixe do manejo, mas o peixe do manejo ele não está disponível o ano todo. Em relação a questões sanitárias, né, a gente pode chegar a comparar peixe de manejo com peixe de piscicultura, ou seja, eu acho que são produtos diferentes. Esses produtos diferentes, eles têm mercado para eles, né? Então, Claro. tem até uma pessoa que está falando aqui em relação a preço. O preço que é praticado hoje do produto de manejo é um, o preço que é praticado do produto da piscicultura é outro. Aqui, por exemplo, esse peixe de 5 a 6 quilos, a gente está vendendo a R$ 14 o quilo. Né? Então, olha só, o Pirarucu Recife está dizendo para a gente aqui que é R$ 20 para peixarias, 25 a R$ 30 consumidores finais. Então, são Rapaz, coisas extremamente importantes. só um minuto, professor. Eu acho que o Então, Pirarucu Recife aí, você está me ouvindo, professor? pode falar. Pois é, o Pirarucu Recife, se eu não me engano, é meu cliente Matheus, né? Ele botou o Pirarucu Recife aí. Rapaz, esse Matheus, ele. É aí, ó. Matheus mesmo. Matheus é um cara muito esforçado lá em Pernambuco. Nós já temos 3 anos que a gente trabalha, pessoa honestíssima aí. E o Matheus, esse ano, ele me deu uma aula, para você entender. Ele estava tendo um problema lá com ração, que o pirarucu estava começando a criar gordura, e simplesmente ele caiu para dentro. Eu falei assim, Matheus, deu uma sugestão, mas assim, deu aula em termos de achar o resultado, né? A gente estava tendo um problema com o pirarucu dele que estava tendo um excesso de gordura, né? Ele acabou, eu dei uma dica para ele, em cima do que ele trabalhou lá, acabou descobrindo que é ração em excesso, né? Aí ele começou a seguir uma tabela de ração lá, que, se eu não me engano, é a presença que passou para ele. E você precisa de ver a qualidade de carne que o Matheus está colocando na região dele lá agora, sem gordura, zerou a gordura do peixe. Porque a gente tem, no início, professor, em cima desse detalhe aí, rapidinho, o que acontece? No início, a gente tem que tratar, quanto mais a gente trata do pirarucu no início, ele dá uma resposta melhor na fase juvenil. Só o que nós descobrimos, né, junto com o Matheus lá, com esse trabalho que ele fez lá no Pernambuco? Precisa ter um controle em cima dessa ração lá no final, porque se o animal ele acabou comendo demais e estava transformando isso em gordura e não em carne. E quando ele começou a bater os peixes dele, ele começou a ter problema na região dele. Então, de alguns meses para cá, ele começou a usar a tabela, né? Fazer aquela tabela, igual a tabela da ração. Vai lá, pega o peixe, faz né, pesa e faz esses detalhes aí que todo mundo sabe que trabalha com a tilápia aí. Professor, precisa de ver a qualidade da carne que ele está colocando lá. O peixe simplesmente perdeu a gordura, ficou só com aquele filé, aquela manta. E assim, só porque eu estou elogiando ele aí, porque
Ele até me cobra, né? Que eu faço as matérias aqui para a filial da Rede Globo e eu esqueço do Pernambuco. E hoje eu estou fazendo questão de dar parabéns a ele pelo trabalho que ele está fazendo em Pernambuco, lá com os alevinos aqui da nossa região. Bacana, Júnior. Júnior, a gente está aqui com 1 hora e 17 minutos praticamente nesse bate-papo super interessante. Isso aí. Eu particularmente não te conheço ainda pessoalmente, Uhum. mas de antemão já quero aqui, cara, te agradecer, né, pelo teu pronto aceite para a gente estar batendo esse papo aqui nessa live, sempre sobre o pirarucu, né? Uhum. Eu até brinco com as pessoas que eu carrego o pirarucu no braço, né? Tenho o pirarucu tatuado aqui, de tão apaixonado que eu sou pela espécie. É isso E eu aí. acho que a gente está numa batalha que essa troca de informação, independente da região, ela precisa de fato acontecer, né? A gente está sempre disponível, independente do horário, aí para tirar dúvidas, conversar, aprender também, como a gente está aprendendo com a tua experiência ao longo dos 16 anos, sempre pensando mais à frente que a gente tem um diamante que precisa ser lapidado, né? E isso, Claro. obviamente que precisa ter um pano de fundo que deve ser preparado para isso. E aí eu te faço uma pergunta, João, como é que você enxerga a questão legal, assim, principalmente aí na região sudeste, em relação à legislação como de forma a fomentar a cadeia produtiva do pirarucu? Você acha que ela estagnou, avançou, precisa melhorar? Qual é a tua opinião em relação a essa temática que, para mim, é ela que vai dar o pontapé inicial em muitos estados que até então ainda não avançaram com o pirarucu? Boa pergunta, professor. O que acontece aqui na região sudeste, né? O pirarucu ele precisa ser reconhecido nas bacias. Isso aí, lógico, todo mundo que trabalha. E quem faz esse reconhecimento do pirarucu nas bacias de outro estado é o IBAMA, né? Só que o IBAMA hoje, ele não está, como se diz, ele não está mais futucando essa área, né? Mas quem dá essas licenças é ele. Então, eu vou citar meu exemplo aqui, claro, né? Sei lá, eu faço as divulgações do meu trabalho aqui, já tem, acho que a primeira matéria que eu gravei já tem uns 8 anos, né? Para você entender. E aí o que acontece? Na época todo mundo falou assim, rapaz, o IBAMA vai te multar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí eu falei assim, rapaz, eu tô doidinho que o IBAMA vem aqui, porque ele vai ver que eu tô montando um projeto aqui que eu não tô agredindo o meio ambiente, não tô desmatando nada, não tem risco de escape da espécie para a natureza, né, que eu tô longe do rio da minha cidade aqui. A minha água hoje, ela é 100% bombeada, diferente de outros piscicultores aí, que é água por gravidade, né? Eu tenho essa dificuldade, mais uma luta que eu tive nesse. Hoje eu tenho até, só para incrementar um pouquinho sobre a questão da água bombeada, hoje eu tenho até orientações para passar para quem quer fazer tanque e tem dificuldade com infiltrações, porque eu já tomei essas porradas lá atrás. Então, professor, eu acho o seguinte, né? Não adianta os órgãos que dão essa licença querer travar isso. Porque do mesmo jeito que eu fiz um trabalho muito bom aqui na minha cidade, que não agredi meio ambiente, como se diz, não trabalhei, eu não tomei multa lá atrás porque eu não trabalhei errado, essa é a palavra, né? Não, não fui para a área de APP, não mexi com nada disso. Mas hoje, o nosso projeto é legalizado aqui no estado, todo mundo sabe, né? Eu dei as entradas tudo na papelada, né? Hoje eu tenho a nota fiscal, tem GTA, eu tenho a nota fiscal de origem das minhas matrizes, que isso é importante. O outro detalhe, para quem quer fazer engorda de pirarucu comercial, a sugestão que eu dou, procura quem está com essa documentação para te passar, porque se amanhã ou depois você querer fazer esse abate desse animal aí no seu estado, você tem que ter a origem desse animal, né? Tá lá, a nota fiscal que veio de São Mateus, o GTA que veio de São Mateus, né? Os meus peixes hoje são vistoriados, né? Pelo órgão aqui do meu estado. Então, tem esse detalhe. Só que assim, para a gente ainda falta essa questão do IBAMA, né? O IBAMA precisa autorizar essa espécie na bacia. Mas, assim, de outro lado, eu também não estou proibido de trabalhar. E outros produtores também não. Desde que você siga as orientações que o peixe não é da minha bacia, né? Então, você tem que ter aquela questão de escape, a questão de ir para o rio, esses detalhezinhos aí. Então, professor, não adianta hoje os estados querer ficar para trás com a questão do pirarucu, porque
Hoje, quase todos os estados hoje estão mexendo com pirarucu. Eu acredito que esses dias até eu vi naquele grupo nosso lá dos pirarucu lá, que tem gente do Paraná, Santa Catarina já investindo em pirarucu. Né? Eu não, assim, eu não tenho um trabalho para aquele lado ainda, né? Mas eu até gostaria, na hora que eu tiver a oportunidade, de bater um papo com aquele povo lá para me saber como que eles estão conseguindo controlar a temperatura. Então não adianta mais os órgãos competentes ficar travando aqui ou travando lá. Eu acho que tem que ter uma. Qual é a palavra aí? Tem que ter um controle, tem que ter uma fiscalização. Agora, proibir não adianta mais, porque o pirarucu ele veio para ficar, né? E quem trabalha certo, quem. Eu, só para ter assim, só para em cima disso aí, eu tenho 16 anos trabalhando com pirarucu aqui na minha região e eles fizeram a visita que tinha que fazer, não acharam nada de errado. Já mostrei que a espécie se adaptou bem aqui, vive bem, come bem, está crescendo bem. Então, eu acho que eles têm que procurar ajudar a gente, né, professor, para essa cadeia do pirarucu deslanchar. Essa é a Com realidade que toda, eu. com toda certeza, né, Júnior? A fiscalização ela precisa existir, né? Até mesmo para que a gente bata na tecla daquilo que a gente vinha falando há pouco. Cobrar o profissionalismo, cobrar que os protocolos corretos sejam realmente aplicados, mas uma coisa é extremamente importante, as regiões elas se diferem, né? Então esse pano de fundo, quando eu falo da legislação também, ele precisa ser revisto em algumas regiões, regiões que têm problemas com logística, têm problemas com custeio de ração, né? Principalmente, que muitas das vezes podem, sim, complicar a questão do custo de produção do pirarucu, elas precisam ter um plano B. Né? Então, eu fiz uma live há um tempo atrás com a Ilse Santos, lá de Rondônia. Não sei se ela se faz presente, mas se tiver por aqui, deixa até um abraço para a Ilse. Uma super profissional que trouxe para a gente aqui o case de sucesso de Rondônia. Por que Rondônia chegou onde chegou hoje em relação ao Tambaqui? O governo deixou de pensar em projeto de piscicultura e passou a ser um programa. Obviamente que existem regiões onde as pessoas têm aptidão, né? Têm a piscicultura no sangue realmente, querem trabalhar com aquilo. Mas hoje a gente precisa ordenar e entender quais são as potencialidades de cada região. E a partir delas a gente pensar nessa questão legal, não de forma a banalizar, mas de forma justamente a se pensar em protocolos que possam fomentar o desenvolvimento da cadeia. Que eu acho que é nessa direção que a gente precisa caminhar. Júnior, tem muita gente aqui comentando a nossa live. O Marcos Souza Leal está perguntando aqui, Júnior, boa noite. Júnior, em qual rede social podemos acompanhar o seu trabalho? Depois você pode escrever aí, Júnior, no chat, para deixar para o pessoal. Quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho, coloca o Facebook, coloca o Instagram. O Williams Emerson, Williams, cara, grande abraço para você. O Carlindo fez uma menção ao teu nome. Eu já deixo aqui o convite para a gente marcar uma live para falar um pouco sobre a parte de tecnologia de pescado. Vai ser super interessante aqui conhecer o teu trabalho, conhecer um pouco mais, na verdade, e a gente trazer informações super bacanas. Te peço até desculpas aqui, ele está dizendo que me enviou um e-mail de entre 4 e 10 de agosto, mas deve ter ido para o spam. Eu prometo que vou dar uma checada agora. Júnior, eu acho que a gente teria bater assunto aqui para umas 3 horas de live, hein, cara? Ó, fica à vontade. Nós demoramos a marcar, eu botei a internet aqui na propriedade que não estava muito rápida, justamente para bater o papo. Enquanto o povo querer ouvir aí, a gente tem coisa para falar. É só perguntar que nós estamos. A gente pode isso aí. abordar mais. Olha só, tem uma pergunta aqui sobre o Giovan Brito. Antes de falar sobre, citar a pergunta do Giovan, queria te fazer a seguinte pergunta. Você já se deparou com situações onde, por curiosidade, a pessoa, eu quero comprar um casal de pirarucu, né? E aí o Giovan está perguntando quanto custa. Mas eu vou além, né? Muitas das vezes a gente pensa, o casal de pirarucu não é só ter o macho e a fêmea, né, Júnior? A gente sabe que existe aquele namoro, né? Existe todo aquele processo que realmente tem que dar certo, né? A fêmea pode ser maravilhosa, o macho pode ser maravilhoso, mas muitas das vezes as coisas não se encaixam, né? Você já teve esse tipo de problema aí? Professor, é assim, quando eu comprei minhas matérias, assim, o juvenil na época, né? Depois que ele se tornou adulto, na época eu perturbei muito, não sei se você está na live aí, o Martin, né? Martin Hellas, o Eduardo Ono, Jefferson Nobre, que eu fiz amizade com ele muito tempo atrás no Facebook, eu perturbei muito eles lá, né?
Eu já vi reprodutor aqui morrer com 70, 80 quilos, porque o que acontece com o pirarucu? O comportamento reprodutivo dele é um animal pré-histórico, né? Um animal que a gente, 16 anos de trabalho, se me perguntar assim, você já entende alguma coisa de pirarucu para reproduzir? Eu falo que é um feijãozinho com arroz, né? Mas é um feijão com arroz que eu faço meu projeto funcionar. O pirarucu, para acasalar, mesmo o casal formado, mesmo ter passado por essa fase de namoro que você falou aí, tem hora que dá umas pancadas lá que se bobear, você perde o reprodutor. Por que acontece isso? É uma resposta que a gente... Né, por que, que o macho bate tanto na fêmea? Ou vice-versa? Por que, que a fêmea bate tanto? Mesmo, isso aí eu estou falando de casal, professor, que já reproduziu, que já tem desovas grandes, né? 5, 6 mil filhotes numa pancada. E acontece essa briga, né? Esse ritual de acasalamento deles, né? E nesse ritual, dependendo do tamanho do tanque, se o produtor não tiver experiência para fazer o manejo, ele perde, porque a briga costuma ficar uma semana, essa briga aí. E tem vezes que o hormônio do macho está um pouco maior, ele bate na fêmea, tem vezes que a fêmea está com o hormônio maior, está mais forte, o hormônio dela para reprodução, o macho não está acompanhando, ela vai lá e desce o cacete nele, mas bate para ver o tombo, tá? Eu não gravei, era para ter gravado isso, mas a gente escuta as cabeçadas de fora do tanque, né? Você escuta, eu já vi o olho de pirarucu aqui pular para fora, para você ter ideia, de tanta pancada que eles dão. Então, esse ritual de casamento do pirarucu é um negócio Muito amor, né, pré-histórico, Júnior? né? É muito amor, né, cara? Rapaz. Aí, o professor, só completando a pergunta do nosso amigo aí sobre a questão do casal, veja bem, na minha região não é normal vender casal de pirarucu, né? Assim, como a gente, graças a Deus, a gente tem um trabalho muito honesto na nossa região, todo mundo que chega aqui escuta a realidade. Eu tenho muitos parceiros na minha região, produtores de café, pimenta, gado, que soltou uns pirarucus 5, 6 anos atrás lá e estão reproduzindo, né? Esses produtores, eles não têm nem tempo e nem vocação para treinar levin de pirarucu, então a gente faz essas parcerias com eles. Normalmente na minha região não se fala em vender casal. Eu não sei a região de vocês que parece que tem um número maior de casais de pirarucu, né? O que a gente Aqui, fala... Júnior, Pode falar, você. aqui tem gente, por exemplo, já encontrei um produtor aí falando em vender casais a 5 mil, 4 mil, 6 mil, né? Depende muito, mas tem que ter todo aquele cuidado em relação ao que a gente já comentou no início da live, né? Não é que é o casal formado que vai dar garantia de reprodução também, né, professor? Porque mesmo casais que a gente cuida 100% de cuidado, comida à vontade, uma água de qualidade, um acompanhamento, tem vezes que ele para 2, 3 anos de reproduzir. Agora, parece que assim, o Carlindo está fazendo um trabalho em cima disso, essa questão nutricional, com a doutora lá, que eu esqueci o nome, né? Tudo leva a crer que seja uma questão nutricional, né? Que precisa de alguns incrementos aí, né? Eu tô nessa fase ainda de só cuidar com o forrageiro mesmo, tem comida à vontade para eles. Aí a partir de outubro eu dou um cuidado melhor nessa água para eles, né? Que é quando começa o período de a chuva grossa, né? O temporal, trovoada, calor, isso aí influencia eles a desovar. Tem Os casal teus também que... casais aí, os teus casais aí, eles têm reproduzido quantas vezes por ano? Professor, Os que mais se destacam aí. eu aqui já tive casal que desovou até 3 vezes, né, no ciclo. Só que tem casal que desova uma vez, 4, 5 mil filhotes. Aí já fica 1 ano, 2 anos sem desovar. A gente não tem essa resposta ainda. Tem alguns amigos meus, produtores que eu citei, que tem área grande, né? 2 hectares, 1 hectare de lâmina d'água, e lá ele botou 3, 4 animais e costuma dar desova grande, 7 mil numa pancada, né? Mas tem vezes que fica 2, 3 anos sem desovar também, numa área com muita qualidade, uma área praticamente natural, né? Porque se você pega uma represa aí que tem 2 hectares de lâmina d'água, com bastante arborização, bastante alimento vivo, praticamente é um paraíso para ele desovar, né? E, por exemplo, tem um casal de um amigo meu aqui que desovou 2015 e foi desovar agora.
E ele me ligava assim, Júnior, o que está acontecendo? E eu falei assim, rapaz, me parece, assim, essa resposta eu não sei, mas me parece que o casal, a fêmea, ou ela descansa o ovário, porque o camarada tem tudo que o pirarucu precisa para reproduzir. Ele tem uma área grande, ele tem alimentação viva lá, tem qualidade nessa água, tem a fundura, um lugar mais fundo, outro mais raso, tudo que o casal precisa para desovar. E simplesmente ficou lá 4 anos sem desovar. E desovou agora. Então, quer dizer, tem resposta aí que eu não sei que dia que a gente vai ter. Né? Tem perguntas aí que eu não sei que dia que a gente vai ter essa resposta, professor, sobre essa questão de o porquê que esses casais têm essa parada de desovar, né? Bacana. Júnior, estamos chegando ao final, meu amigo. Tem aqui uma última pergunta do professor Guto Leão, meu amigo, lá do IFAM, Zona Leste aqui de Manaus. Ele está querendo saber se você já conseguiu observar os filhotes ainda no ninho ou os ovos no ninho. Professor, assim, voltando assim, lá do nosso início, né? É assim, hoje, graças a Deus, nesses 16 anos de trabalho aqui, eu sei assim, eu falo feijão com arroz porque a gente nunca pode falar que sabe demais, né? Cada ano que passa, eu vejo novidade aqui nos meus peixes, né? E eu sou um cara que acompanha mesmo, né? Eu já chegou fase aí da minha mãe olhar assim e falar assim, meu filho, o que está acontecendo? Você não sai da beira desses tanques, eu tô lá olhando o comportamento. Mas Você está assim, apaixonado pelo pirarucu? essa parte aí de fazer um trabalho mais, eu acredito que o Jefferson já fez alguma coisa a respeito, né? Mas eu não fiz esse trabalho ainda não, de entrar no ninho, tentar pegar uma massa de ovo. Porque assim, o pirarucu, até onde eu sei, ele fica 4 dias para eclosão. Não sei se você confirma isso, professor. E mais 5 Por dias ele aí, fica ali para por aí. transformar para ir para a cabeça do macho, né? Então são 9 dias Isso o aí. processo. Pelo menos aqui eu vejo isso, né? São 4 dias que fica lá para eclodir, depois ele passa mais um período lá até absorver o saco vitelino lá, e depois ele vai para a cabeça do macho e fica aquele processo lá. Eu sei que o processo todo, entre ele descer, despejar a massa de ovo e sair, são 9 dias, pelo que eu contei aqui. Mas esse trabalho, igual o nosso amigo aí perguntou, eu nunca fiz, né? Trabalho de ir lá, pegar essa massa de ovo, ou tentar eclodir no laboratório, ou pegar mesmo a larvazinha se mexendo lá embaixo no ninho, eu não fiz ainda. Você E, tem retirado você tem retirado as ninhadas com quanto tempo dos professor, viveiros? esse ciclo agora eu trabalhei com 10 a 12 dias, né? Mas agora eu estou querendo fazer um trabalho mais criterioso, né? 5 dias no máximo, né? Que tá aquela alevina ali 1 centímetro a 1,5 centímetros, né? Com 5 dias, assim, saiu do ninho, faz um acompanhamento, ele vai formar aquela bolinha, né? Tem gente que, igual Moisés, tem uma turma aí, eu acho que até o Carlindo também, tira muito novo, né? Mas eu não tenho essa habilidade ainda, não. A gente tem que ser humilde para reconhecer essas coisas também, né? Assim, lá atrás eu colhia com 25 dias, aí fui, né, aprimorando, o Jefferson Nobre me dando uns conselhos aí, porque ele é fera no assunto. E esse ciclo agora, a partir de dezembro, as desova minha, né? O que acontece? Os parceiros meus, o que eu explico para eles é o seguinte: quando você vai numa propriedade, você gasta 2, 3 horas para chegar no seu laboratório, você estressa demais essas larvazinhas quando você pega frágil demais, né? Então tem a retirada do casal lá, tem casal que é muito agressivo, né? Ele vai no bote, ele vai para arrebentar, ele boca a pulsa, ele rebenta, ele bate. Tem casal que é muito ciumento com os filhotes. Então, fora, eu não sei se eu consigo fazer esse trabalho. Agora, no meu projeto, eu quero trabalhar com 5 dias e tentando melhorar isso, né? Para ver se formou a bolinha na cabeça do macho ali com 2, 3, 4, 5 dias, eu já quero cair para dentro para estar fazendo um trabalho. Porque, pelo que a gente tem visto, professor, quanto mais antes, o Clóvis lá de Rondônia, ele faz esse trabalho com maestria, né? Tira muito novo, o casal volta a reproduzir, né? Rápido, né? Então eu já tive caso de eu tirar uma ninhada minha aqui com 10 dias, contando esses 10 dias, mais 21 dias, o casal apareceu com outra ninhada. Então o que a gente está identificando? Quanto antes você tirar essas larvas, esses filhotinhos do macho, mais rápido ele vai voltar a te dar resultado para reproduzir, né? Mas eu vou te falar, viu? O cara tem que ser fera para cuidar. E tem que ter uma habilidade
E quem tentar fazer isso aí, se não perder uns 98%, pode falar assim, o Júnior não entende nada de pirarucu, não. Tem que ser fera. Porque Deixa eu pegar o gancho desse teu, já que você falou em percentual. Trabalhando esses dias aí, em relação ao tempo, né? Esse N aí que você tem utilizado, 12 dias, 15 dias ou 20 dias, se me falha a memória, de retirada das ninhadas. Qual é o percentual de sobrevivência que você tem alcançado? Assim, só para, talvez alguém entrou aí agora, né, não tá lembrando que 14, 15 anos atrás, numa ninhada de 3.200 filhotes, eu consegui salvar um. E esse um foi por sorte mesmo, não foi nem que aí eu vi que eu estava fazendo tudo errado, né? E a gente também tem que ser humilde para reconhecer que quando a gente acha que sabe demais, você vai lá e toma uma porrada, que você tem que melhorar. Então, hoje, o que acontece? Quando na nossa região tem casais que desovam de novembro até abril. Só para o pessoal entender aí o que eu vou falar. Quando você pega uma ninhada para cuidar de novembro até o iníciozinho de março, você pega uma temperatura. Aí eu consigo salvar. Aí a minha mortalidade aí fica em torno de 7 a 10%, né? Porque ninguém faz milagre também. Quando esses casais resolvem enrolar e desovar perto do frio que acontece aqui, eu não sei por que eles estão fazendo essa brincadeira de mau gosto comigo, que vai desovar lá para abril, né? Que está encostando no frio na minha região. Aí, meu amigo, se bobear, eu perco, chega aí uns 30%, né? Porque mesmo que você faz pode usar um aquecedor de água, mas não é a mesma coisa. Eu já lutei de tudo qualquer jeito que você possa imaginar essa questão de inverno aqui com alevinos de pirarucu que nascem para ser treinados, né? Já um pirarucu que está com 20, 25 centímetros, a gente já tem uns manejos que ajudam a fortalecer eles, que eles passam esse frio, né? Agora, o casal desovou lá para o dia 20 de abril. Primeira frente fria que entra na minha região aqui, já dá aquela pancada. Mesmo você tendo um cuidado sanitário, tá ali a cada 2 horas tratando, não é fácil cuidar deles, né? Então, só para resumir, desova que eu pego de dezembro até março, eu estou nessa faixa de 7 a 10% de mortalidade, para levar ele até 20 a 25 centímetros. Desova que eu pego do dia 10 de abril em diante, ele pode chegar a 30% de mortalidade. Então, a gente está trabalhando em cima disso aí. Por exemplo, só para você entender, professor. Já essa desova de abril em diante, não é aconselhável pegar pequenininho demais. Porque aí isso pode pular para 80% de mortalidade. Então, essa desova depois do dia 15 de abril, o interessante é pegar ela aí com, sei lá, um alevino encostando de 5 a 6 a 7 centímetros, né? 5, 6 centímetros é um tamanho que ele já vem um pouquinho mais resistente. Desde que você saiba cuidar também, né? Porque muitas vezes a gente fala essa questão de treinamento alimentar, eu já ouvi isso de alguém, né? O Júnior fala que é difícil porque é o ramo dele e ele quer desanimar quem quer entrar. Eu falei assim, não, amigo, vai lá, pega a sua ninhada, bota lá na caixa e vai ensinar ele a comer ração. Depois você me liga, sem orientação técnica, para ver o que aconteceu lá. Júnior, realmente o trabalho é muito desafiador, né? Júnior, meu amigo, queria aqui agradecer pela quarta vez, né? A gente agradece e não termina a live, né? Mas agora é a Vera, a gente vai finalizar por aqui. De antemão, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? E dizer que esse trabalho ele é extremamente importante para que a gente tenha todas as informações, todos os trabalhos, as informações, novidades que vêm sendo trazidas aqui para a gente, principalmente de pessoas iguais a você, Júnior, batalhadores incansáveis, né? Apaixonados pelo pirarucu. Eu sempre digo isso, quando você tem paixão naquilo que faz, deixa de ser trabalho e passa a ser diversão, né? Por mais trabalhosa e árdua que seja a missão, trabalhar com essa espécie é sensacional. E a gente vê os frutos aí de vários colegas, companheiros que estão nessa batalha. Para mim, como profissional da área, é extremamente satisfatório. Então, eu deixo aqui, Júnior, meus parabéns, não só você, mas todos os profissionais, empreendedores, alunos, pessoas que estão tomando mais conhecimento, gosto, estão buscando, né, mais informações sobre o pirarucu, e dizer a essas pessoas que não desistam, né? Se fosse muito fácil, eu acho que a vitória não seria tão saborosa. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, o pirarucu vai dar muito o que falar, já está dando, né, Júnior?
Então vai dar claro. muito do que falar. Cara, eu faculto a palavra a você aqui, que faça suas considerações finais. Mais uma vez, gente, muito obrigado, tá? Eu deixei aqui as redes sociais, o Júnior vai escrever aqui no chat também as redes sociais dele. Essa live, ela é gravada, tá? Eu sempre deixo disponível no meu canal do YouTube, Professor Esner Magalhães, Aquicultura para Todos. Quem puder se inscrever no canal, vai estar disponível, estão disponíveis todas as lives. É importante porque se a gente começar a ter muitos seguidores lá no YouTube, futuramente a gente consegue também fazer lives no YouTube e o alcance se torna cada vez maior. Júnior, eu estou aqui direto da Terra das Cachoeiras, no Amazonas. Hoje foi uma correria para tentar fechar essa live, tanto é que eu estou na casa de um colega aqui do Sebrae e a gente está... Ele cedeu aqui gentilmente o espaço e estamos aqui nesse bate-papo. Muito obrigado, meu amigo. Considerações finais é toda sua. Beleza, só, te agradecer aí, te dar os parabéns por essa iniciativa aí, né, de estar dando oportunidade para vários produtores de várias regiões. Eu gostaria até de incentivar o pessoal a falar mais sobre o pirarucu, né? Tem outros produtores também. Naquele grupo nosso lá, professor, tem o Arlex, que é da Bahia. Ele conhece o Menando. Menando é um dos grandes produtores de pirarucu do Brasil, né? Seria interessante esse pessoal também tá querendo falar alguma coisa, que todo mundo tá querendo ouvir sobre pirarucu, né? Eu vou agradecer aí o pessoal que elogiou o trabalho da gente aí. E aqui não para, né? Eu já tomei muita porrada no início, já cheguei dia de chegar na beira do tanque. Meu primeiro casal que desovou aqui, eu chorei igual um menino, né? Porque todo mundo falava que não ia dar certo, um pirarucu de fora da bacia. Quando eu cheguei lá, e foi até, não foi nem acompanhamento, foi uma surpresa, né? Eu cheguei e vi eu chamo aqui que ele fica preto igual um macaco, né? Eu vi aquele bicho preto na água e eu falei assim, mas rapaz, o que esse camarada tá arrumando comigo? Aí eu fui ver, tava aquela bola de filhote na cabeça dele. Isso aí foi, se eu não me engano, uns 10, 11 anos atrás, né? Então, dizer que o pessoal do Pirarucu realmente veio para ficar e a gente está fazendo um trabalho muito bom aqui na região sudeste. Aqui a gente tem essa tecnologia para passar para o pessoal, que é muito importante para não gastar dinheiro à toa, né? Não adianta nada o produtor comprar o filhote e não saber como cuidar e não saber das dificuldades. E agradecer a todo mundo aí pelos elogios e vamos em frente, professor. Eu te agradeço aí pelo esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Valeu, amigo. Gente, boa noite a todos. Júnior, vamos continuar o nosso bate-papo aí em outros momentos, mas vamos em frente. Boa noite, fiquem Boa com noite, Deus, professor. usem máscara, é muito importante Isso aí. ainda. Vamos em frente.